Seja muito bem-vindo ao nosso canal, sou o pastor Charles Braga e você está na série O Nascimento dos Anjos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a matriz de criação angelical, matriz de criação humana e matriz de criação da terra, ou seja, da fauna e da flora. Nós vamos fazer a comparação de todas essas matrizes para chegar à conclusão que de fato os anjos não são raças de seres celestiais, mas são funções de seres celestiais espirituais criados por Deus. Vamos fazer também a continuação aqui da argumentação de que os anjos não foram criados a princípio com a função de cuidar de homens e depois a argumentação que talvez nem acesso a esse plano ou a terra eles tivessem antes da queda de Adão, antes de Adão ter sido expulso do Jardim do Éden. Fica comigo aqui até o final e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação, deixar o teu like, deixar um comentário, compartilhar o vídeo. Fazendo isso, a plataforma entende que é relevante e entrega o conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, fazendo com que você me ajude a fazer o canal crescer. Primeiro assunto, matriz de criação angelical, totalmente diferente da matriz da criação humana e da matriz da criação da fauna e da flora. Vamos falar então primeiro da matriz de criação da fauna e da flora. Como que se deu a criação? Está lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo de número 1. Você vê que Deus dá uma ordem para a terra e dá uma ordem para o mar. E o que eles fazem? Eles começam a produzir seres de alma vivente. Está lá no texto. Então como é que foi a matriz de criação da fauna e da flora? Deus deu uma ordem para algo específico. Que algo específico é esse? O mar e a terra. O que eles fizeram? Eles produziram de forma autônoma, tá? O termo ali produzir ou reproduzir é fazer isso de forma autônoma, de acordo com a ordem que tinha sido dada. Qual foi a ordem? Produz assim, 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 assim. Quando essa ordem chegou até esse algo específico, que é a terra, que é a água, eles começaram a produzir de forma autônoma e produziram espécies e raças. Então, grava isso, a matriz de criação da fauna e da flora é uma ordem específica para que elementos específicos criem de forma autônoma aquilo que Deus já tinha designado. E qual é a matriz de criação humana? Deus vai criar da própria terra. Então isso é muito simples, de muito fácil entendimento. A Bíblia diz que Deus formou e você sabe que o significado da palavra ali é de formar. É a conotação de como se o oleiro tivesse ali de forma delicada, de forma refinada, trabalhando com barro. Então Deus formou o homem. Ele não dá uma ordem para algo específico, não. Ele mesmo forma com as suas próprias mãos e depois ele sopra o espírito de vida, né? E o homem é feito alma vivente. Perceba que os dois são almas viventes, mas com distinção. O animal tem a sua vida instintiva e o homem é esse ser dotado de capacidade de pensamento, de raciocínio, de articulação, de tomar decisão própria. É esse ser que tem vontade própria, que pode também ter domínio próprio, e ele é feito à imagem e semelhança de Deus. O homem é feito por Deus a partir de algo específico, sem que esse algo específico ele faça a reprodução de forma autônoma e com o agravante de Deus soprar na sua narina o fôlego de vida, sendo ele imagem e semelhança de Deus. E qual seria a matriz da criação angelical? A matriz da criação angelical não é a partir de uma ordem para algo específico e também não é a partir da criação com suas próprias mãos. O texto diz que Deus criou os céus e a terra e que ele criou o exército celestial. Então a palavra criar é trazer à existência do nada, aquilo que ainda não existe. Olha a diferença. Aqui, uma ordem específica para algo específico. Aqui, a criação com as suas próprias mãos, né? A criação do homem, a criação da fauna e da flora. E aqui, a criação do anjo. É criado a partir do inexistente, do nada. E por que o anjo não tem raça? Porque se ele tivesse raça, ele seria criado de acordo com o contexto da fauna. Uma ordem específica para algo específico. Como Deus não deu uma ordem específica para algo específico, criar o anjo de forma autônoma, nem Deus formou com as suas mãos, Deus criou do nada. A partir daquilo que era inexistente, anjo não é raça, anjo é função. E vamos pegar o contexto disso que a gente está falando aqui. Colossenses capítulo de número 1, a partir do verso de número 16, diz que os anjos foram criados por Cristo e para Cristo. E ali vai dar as funções, ele vai classificar de forma hierárquica. E ali, na classificação de Colossenses, vai falar sobre trono, sobre dominação, sobre principado e sobre potestade. Eu não sei se a ordem hierárquica é realmente essa, mas são essas 4 palavras que aparecem lá. Então perceba que não fala de raça, fala de função, de hierarquia celestial. Isso está agrupado com o livro de Jó, capítulo 38, a partir do verso de número 6, se eu não me engano, que diz lá
que os anjos jubilavam, eles ficavam alegres, eles estavam alegres quando Deus lançava o fundamento da terra, quando Deus estava criando a terra, os anjos se alegravam. E ali chama os anjos de estrela da manhã, estrela da alva. Classifica todos, o coletivo de anjo, como estrela da alva. Isso significa que todos são da mesma espécie e são distintos por suas funções, que está explícito e explicado em 1 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do verso de número 16. E esses anjos, de acordo com as suas funções, já interagiram com a terra? Já. O serafim com a função purificadora. Você vai ver lá no livro do profeta que o serafim, ele vem, uma tenaz, ele tira uma brasa do altar e toca nos lábios do profeta, purificando o profeta. Então o serafim teve uma função de purificador quando interagiu com a raça humana. O querubim não interagiu com a raça humana, existia a figura do querubim na Arca da Aliança, no propiciatório, na tampa da arca, aquela figura estava ali, né? E quando eles tocavam a asa de um na asa do outro, eram dois querubins, a presença de Deus se manifestava ali, Deus falava dali de cima com Moisés, então o querubim não interagiu. Há a presença do querubim no Jardim do Éden, guardando o jardim de forma literal, porque você sabe que Deus formou a terra. Dentro da terra, Deus criou o Éden, e dentro do Éden, Deus plantou um jardim. E nesse jardim tinha a árvore da vida eterna. E Deus colocou o querubim lá de forma física, guardando para que o homem não tornasse ao Éden, nem entrasse no jardim, nem percorresse o caminho que leva para a árvore da vida eterna, e consumisse do fruto da vida eterna e vivesse para sempre em pecado, em rebelião contra Deus. O querubim estava guardando? Estava. O homem podia retornar para lá? Podia. O homem viu o querubim? Não se sabe. Pode ter visto. Eles interagiram? Não. Mas se houvesse a interação, o querubim ia rechaçá-lo para que ele não fizesse aquilo que Deus não queria que ele fizesse. E o arcanjo? O arcanjo já interagiu na terra? Já interagiu. No livro do profeta Daniel, o arcanjo ele vem ajudar o anjo a se livrar do príncipe da Pérsia. Em livro de Apocalipse, João ele vai ouvir a voz do arcanjo bradando desde os céus. No livro de Judas, o arcanjo Miguel vai pelejar contra Satanás por causa do corpo de Moisés. Então tiveram todas essas interações. E o anjo? O anjo, você está cansado de saber que são diversas interações do anjo com os seres humanos sobre a face da terra. Sobretudo, trazendo mensagens, criando ações na terra para que os homens sejam convencidos que, de fato, eles são enviados de Deus e por Deus, e através dessas ações, dessas interações, os homens acabam entendendo que, de fato, eles estão dentro de um plano divino e precisam cumprir um plano divino de acordo com aquele recado que foi entregue. Os anjos não tinham função de guardar os homens, porque você sabe que no Éden, na aparição de Deus no Éden, Deus não vem acompanhado de anjo. Então, a função de anjo que guarda, o anjo que acampa ao redor, essa função não existia porque Adão e Eva não precisavam dessa função. Tanto é que se os anjos estivessem aqui habitando e guardando, provavelmente eles não teriam permitido que Satanás chegasse próximo de Eva e tivesse disseminado ideologia contrária à palavra de Deus na cabeça de Eva, tampouco que Eva tivesse feito o contato, tivesse comido do fruto, tivesse dado para Adão, Adão tivesse também comido do fruto e tivesse pecado contra Deus. Portanto, eles não tinham a função de serem ministradores, guardiões ou babás de homens sobre a face da terra. E aí, talvez nem acesso à terra os anjos tinham. Apesar deles terem observado a criação, talvez acesso a esse plano eles não tinham, porque é vedada a participação de anjo em toda a cronologia do assunto que fala sobre o Jardim do Éden antes da queda do homem. Deus vem sozinho, Deus vem solitário para conversar com os homens, para habitar com os homens, para ter contato com os homens no Jardim do Éden, e não tem a figura angelical nesse processo. No próximo vídeo eu vou falar sobre o poder do anjo mensageiro e também das suas funções e da função dos anjos na terra e nos céus. Será que esse anjo mensageiro é um anjo fraquinho, como a gente costuma pensar, ou esse anjo é um anjo também poderoso e um anjo guerreiro? Você vai ver isso tudo no próximo vídeo e muito mais. Vou deixar aqui na descrição um link de WhatsApp para contato, para eventos, palestras e ministrações. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificação, deixar o teu like, deixar um comentário. Ele é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. Se você quiser, compartilhe essa mensagem. Fazendo isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante, entrega para mais pessoas e você também me ajuda aqui nesse trabalho de propagar a palavra do reino de Deus e o Evangelho. Um grande abraço e até os próximos vídeos.